Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? É isso mesmo, gente. Tem um fio esquentando muito. O fio ele está 170 graus. Eu vou mostrar para vocês numa termografia que foi realizada. O que pode estar acontecendo, né? É o que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Tá? Eu fiz um script aqui, gente, para mim tentar seguir uma linha de raciocínio, tá? Então o fio ele está esquentando muito. Com certeza isso não é normal, tá? O fio ele aqueceu, ele tem um certo limite de temperatura, então qualquer diferença disso, ele passa a ser um problema, e aí nós temos que corrigir. E aqui vem a pergunta, o que pode estar ocasionando esse problema? Tá? É uma das perguntas que eu vou estar mostrando para vocês. A segunda, qual que é a solução para esse problema? Qual é a tomada de decisão para estar minimizando ou até mesmo eliminando por completo esse tipo de problema? E a terceira, qual foi a solução encontrada para essa situação? Tá bom, gente? Então, vamos lá, vou bater um papo com vocês referente a esse problema, tá? Eu fui chamado porque estava tendo um cheiro de queimado, fio queimado. Isso é muito comum nas residências, tá bom? E aí eu me desloquei até esse equipamento, tá? E lá foi constatado que o fio ele estava muito quente. Inclusive tem fotos aí que mais para frente vocês vão estar vendo. Eu colocava as costas da mão no fio e não conseguia nem manter, né, a mão no fio porque ele estava muito quente. Contatei um amigo nosso, né, um outro colaborador, e pedi para ele que trouxesse para nós um aparelho, né, para estar aferindo a temperatura naquele condutor, tá bom? Para ter um histórico aí da temperatura que ele estava naquele momento, tá? E aí ele foi buscar esse aparelho, tá bom? Esse aparelho é um termovisor, que ele vai medir a temperatura e mostrar a temperatura nos pontos, pontual, né? E aí com esse aparelho eu tive fazendo essa leitura no condutor e aí observei que ele tinha uma emenda. E nessa emenda, gente, por isso que emenda é um ponto crítico, tá? Qualquer emenda ela tem que ser muito, mas muito bem feita. Não adianta você só enrolar com o dedinho, fazer de qualquer jeito achando que você não vai ter problema. Vai ter problema, porque a emenda já é um paliativo, tá bom? O ideal seria uma instalação toda feita sem emenda, mas isso é impossível, tá? Então aí vem o emprego de alguns conectores de pressão, né? Vem alguns tipos de acessórios que nós encontramos no mercado que faz justamente uma boa conexão, diminuindo a atenuação aí desse aquecimento de uma má emenda, tá bom? Então isso é muito importante. Inclusive na imagem que eu vou deixar para vocês, nessa emenda, a temperatura do condutor estava em 170 graus. É isso mesmo, tá? 170 graus. O condutor, na grande maioria dele, tinha pontos que estava a 90 graus de temperatura, sendo que a gente está falando de um condutor de PVC, tá bom? Que ele suportaria aí uma temperatura de 70 graus. Inclusive, quando você usa um bom condutor elétrico na instalação, esse condutor ele justamente já é anti-chamas, então quando ele sobrecarrega, que ele excede a sua temperatura, a qual ele foi projetado de trabalho, ele não vai entrar em chamas, tá? Então você vai evitar grandes problemas. Então opte sempre por estar usando condutor de boa qualidade. Tá certo, gente, que isso é se acontecer um problema, o que é muito comum. Mas o ideal é fazer um bom dimensionamento para que isso não ocorra, tá bom? Você vai fazer um dimensionamento, você tem que saber o porquê que você está dimensionando, por que você está escolhendo esse fio. Ah, aqui eu vou usar para esse equipamento, para esse circuito, é um condutor de 2,5, é um condutor de 4 milímetros, 6 milímetros, o porquê? Você tem que entender o porquê que você escolheu isso, tá? Então, isso é o que nós vamos ver. Então vamos lá, o que pode acontecer, ocasionar esse problema, tá? O primeiro, um deles é o mau dimensionamento. É justamente isso. A pessoa. Vou dar um exemplo bem simples, tá bom? O chuveiro elétrico. O chuveiro elétrico você pega ele. No próprio aparelho ele vem marcando lá a corrente que ele puxa da rede elétrica e qual que é a seção do condutor. Que é muito comum você ver lá no próprio chuveiro. 4 milímetros ou 6 milímetros. Tá bom, gente? Tenho que observar e frisar isso aqui para vocês. Tá? Isso é o mínimo. Não é que você tem que colocar um condutor que está marcado no chuveiro. Ah, está marcado no meu chuveiro que é um condutor de 6 milímetros. Então eu vou colocar um cabo de 6 milímetros? Não, isso é o mínimo, gente. Tá? Isso é só um norte, um direcionamento. Para você saber, vai muitas outras coisas além, tá bom?
que vai influenciar no condutor. Tem situações que esse chuveiro ele pode sim colocar numa residência um cabo de 6 milímetros ou 4 milímetros, sei lá, depende da potência do equipamento, tá? Do aparelho. Tem situações, gente, que esse mesmo condutor, com a mesma distância, ele vai usar um cabo de 10 milímetros, tá? O porquê disso? Agora vamos entrar em alguns aspectos técnicos, tá? Que é justamente o quê? A quantidade de fio que vai passar no condutor. Imagine que esse chuveiro, tem um eletroduto que sai do seu quadro de distribuição, está indo até o chuveiro. E ele é exclusivo, é só um eletroduto direto para o chuveiro. Então você vai passar só os 3 cabos, que é os 2 fases ou fase neutro, mais o aterramento. Então são 3 condutores que vai passar só eles no eletroduto. Então é uma situação. Agora, se você tiver mais circuito de tomada, toda a instalação elétrica passa por esse mesmo condutor, então você vai ser outra situação. Porque todo fio, quando um equipamento está ligado, ele aquece. E quanto mais esse fio aquece, menor é a capacidade de condução do condutor. Vou dar um exemplo. Se o cabo ele aguenta 20 A e está passando só ele no condutor, ele às vezes suporta até um pouquinho mais que 20. Porque é só ele ali. Então tem ventilação, entendeu? Agora, se você passa vários cabos junto, né, um determinado trecho, ali tem os outros fios que tem equipamentos ligados que estão aquecendo, tem o aquecimento do próprio equipamento que está funcionando, então isso a temperatura eleva. Se eleva a temperatura, esse condutor, o mesmo condutor já não vai aguentar mais 20 A, ele vai aguentar menos, vai aguentar 15 A, 14 A, isso tem um estudo para isso, que é onde a gente vai fazer a correção do fator de agrupamento, que é a quantidade de circuitos que tem dentro desse eletroduto, e o fator de temperatura, que é a temperatura que ele se expõe. Imagina assim, um cabo elétrico que é dentro de um forno, ele tem que aguentar uma temperatura. O que é numa geladeira é uma outra temperatura. Então isso influencia na capacidade do condutor. Tá? Então tem fator de correção de agrupamento e fator de correção de temperatura. Tá bom? Então, gente, nesse problema, pode ser o mau dimensionamento, que é onde não foi empregado isso, mas o mais corriqueiro às vezes não é problema de mau dimensionamento, até porque a gente está falando de uma edificação antiga, e aí tem um eletricista ou outro que vai fazer um serviço, aí sempre tem aquele chefe que fala assim, eu preciso de uma tomada aqui, e aí o que ele faz? Ele vai lá e puxa de um fio mais fácil que tiver para ele. Então aquele circuito que estava dimensionado para esse equipamento, já foi acrescentado mais uma tomada, já não está mais compatível. E aí, gente, ao longo do tempo, cada um vai fazendo isso, vai sobrecarregando o circuito. E aí, com um determinado tempo, começa só a sentir cheiro de queimado, começa a disjuntor a atuar por sobrecarga e assim por diante. Tá bom? Estou tentando ser bem breve aqui, questão de tempo, tá, gente? Então vamos lá. Outro, que eu já disse, né, Mateus 2, né, que é o má dimensionamento, que eu acabei de não fazer as correção, e o acréscimo de circuitos, tá? Agora, qual a solução para esse problema? Primeiro, gente, não tem erro, é você redimensionar o circuito, dimensionar ele da forma correta, verificar a distância que esse circuito está, quantos outros circuitos estão junto, que é o agrupamento, a temperatura, tá? E a corrente que o equipamento demanda, que ele precisa para estar funcionando. Então, isso é uma das soluções, é refazer, né, o dimensionamento correto. E a substituição, é óbvio, dos condutores, colocar um compatível, tendo em vista que você teve que redimensionar aquele circuito. Tá? Agora, qual que é a solução que foi encontrada para essa situação, gente? Trocar o condutor por uma de seção maior, né? Se você vai redimensionar seu circuito, vai demandar uma corrente maior e aí você vai aplicar justamente fator de correção, de agrupamento e de temperatura. E nesse caso específico, tem um condutor, não sei se poucos às vezes conhecem, que é o de dupla isolação, tá? Inclusive vou ter uma foto aí mais para frente. Qual é o grande diferencial desse condutor? Ele é um pouco mais caro, tá? Ele tem 2 capas, ele suporta uma temperatura maior. Normalmente esses condutores que a gente usa na nossa residência, tá? Eles são de PVC e ele suporta 70 graus, tá? Esse outro condutor com dupla isolação, ele suporta 90 graus de temperatura, né? E com isso, ele tem uma capacidade maior de aguentar o estresse ou uma sobrecarga, tá? Embora a gente não vai fazer ele dimensionando para um circuito que vai ficar numa temperatura muito alta, mas é só mais um critério de proteção, tá bom? Então vai ser um condutor de dupla isolação, onde ele tem essa função de suportar uma corrente superior. Desculpa, corrente não.
uma temperatura superior ao de PVC. Tá bom? Essa é a solução encontrada. Fica aí com as imagens, fica aí com o vídeo onde eu medi a tempo, vocês vão ver a corrente que o circuito estava puxando, tá? E aí eu vou narrar alguns trechos, nós vamos mais para frente. Bora lá. Certo. Aí a corrente lá, corrente, continua com a corrente. Só a corrente. Fechou. Deixa eu só colocar mais, espera aí. Aqui, ó. Tem um pedacinho que tá desencapando, só pra mostrar o que é aqui. Olha lá, tá vendo? Tenta filmar aquela.